E Matheus Barbaço vai detonar o Corinthians aqui neste vídeo, tá? E aqui pra nós. Bem feito, né, gente? Bem feito pro Corinthians. Mas antes, dá uma olhada nesta notícia. O Ministério da Defesa do Bahia trouxe o seguinte: Bahia no Big Six, a elite financeira é uma realidade. O Esquadrão de Aço alcançou um marco histórico em 2026, consolidando-se não apenas como uma força competitiva, mas como uma potência de mercado no futebol brasileiro. O Bahia agora detém o sexto elenco mais valioso da Série A, superando gigantes tradicionais e sentando na mesa dos bilionários. O diagnóstico financeiro, baseado nos dados atualizados do Transfermarkt, revela uma mudança de patamar sem precedentes. O primeiro ponto é o valor de mercado absoluto, com o elenco avaliado em 114,35 milhões de euros, cerca de 671 milhões de reais, o tricolor ultrapassou clubes como Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e Internacional. O Bahia agora faz parte do seleto Big Six, ao lado de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Botafogo. Um grupo que, somado, vale mais do que os outros 14 clubes da competição juntos. Em apenas um ano, houve uma valorização de 15% no valor do plantel. O tricolor já deixou para trás Grêmio e Vasco e está colado no Botafogo. Esse crescimento reflete a ambição de transformar o investimento financeiro em domínio técnico, provando que o topo do futebol brasileiro nunca esteve tão acessível para o time de Salvador. A conclusão é óbvia para quem observa os números. O Bahia de 2026 é um projeto de elite em plena maturidade. Enquanto rivais históricos lutam para equilibrar as contas, o esquadrão acelera, mostrando que a distância entre o investimento e o protagonismo está cada vez menor. A elite financeira chegou. Agora, o desafio é transformar os 114 milhões de euros em taças na galeria. Pois é, gente, o desafio agora é ganhar títulos. Eu venho falando isso aqui quase que diariamente, né? O objetivo do Bahia agora é títulos. E, gente, desculpa a insistência, mas quando a gente vê uma notícia como esta, me dá ainda mais vontade de cobrar títulos. O sexto plantel mais caro do futebol brasileiro em 2026, pelo menos por enquanto, tem que trazer títulos, gente. Não pode perder uma classificação para o O'Higgins da vida, por exemplo. Tem que lutar na Copa do Brasil para chegar na final. Tem que ficar entre os melhores clubes do Campeonato Brasileiro e, por que não, beliscar o título da competição. Quanto mais a mídia do Bahia faz questão de mostrar esses números para se sobressair perante alguns clubes, mais será a cobrança por títulos. E aí, muitos torcedores do Bahia não vão gostar. Porque uma coisa é você cobrar o título do campeão do Campeonato Brasileiro ao Vitória, que é o rival histórico aí do Bahia, ou ao Sport, que é outro rival histórico na região, que estão quebrados financeiramente. Não dá para cobrar, né? Mas ao Bahia, um time que vale 114 milhões de euros, tá vendo, gente? Quando eu falo as coisas, eu não falo para perseguir, não, nem para tirar onda, não. Os números estão aí. Um time que custa 114 milhões de euros tem que ganhar títulos. É simples, tá? Simples. E aí vocês estão vendo o tal Big Six, né? O Palmeiras com 223 milhões de euros, o valor de mercado do elenco. Flamengo vem logo atrás com 219,20 milhões, isso de euros, viu, galera? O Cruzeiro vem em terceiro com 166,55 milhões, o Corinthians na quarta com 154,30 milhões e o Botafogo na quinta colocação com 115,25 milhões. Na sexta colocação, coladinho ao Botafogo, Bahia, né? 114,35 milhões de euros. Agora dá uma olhada aí no que o Matheus Barbaço falou. Ele botou para torar no Corinthians, viu? Eu acho é pouco. Vocês viram, vocês, no caso, repercutiram esta notícia de que o Corinthians estava cobrando outros clubes, inclusive o Bahia ontem aqui no canal, né? Inclusive eu fiz até uma sessão comédia, né, gente? Pra gente tirar onda, o vídeo estava perfilando muito bem. Obrigado a você, torcedor do Bahia, que tá junto aqui do Nerd Bahia. Agora vamos tratar deste tema com mais seriedade. E quem vai fazer isso com esplendor é o Matheus Barbaço. O link do canal Sou Mais Bahia vai estar aqui, ó, na descrição deste vídeo. Vai lá, se inscreve,
ajuda o Sou Mais Bahia a crescer. Meus amigos, olha que absurdo, né? Eu quero até me debruçar mais nesse assunto aqui para poder falar sobre assuntos que vão além do Esporte Clube Bahia. Mas olha que absurdo a notícia que eu vi lá no Central do Timão. A galera do portal Diário do Torcedor foi quem trouxe pra gente, de que o Corinthians está cobrando os clubes. O Corinthians entrou em uma ação para cobrar todos os clubes que possuem dívidas junto ao Timão na CNRD da CBF. Foram cobradas as seguintes equipes: Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Coritiba, Vasco, Botafogo, Ponte Preta, Santa Cruz, Sport e Bahia. Primeiro ponto. É absurdo a gente ver um time como o Corinthians, que estava até um dia desse, eu acho que ainda está, né, com problemas na CNRD com o Cuiabá, que foi campeão da Copa do Brasil e viu o Cuiabá jogar a Série B, tendo o Ranieri como um dos destaques, um jogador que foi negociado pelo Cuiabá. Corinthians que tem problemas financeiros, que tem dívidas com tudo que é gente, empresário, com times e etc e tal. A cara de pau, a hipocrisia, a pachorra de ainda se manifestar querendo cobrar algum time sem olhar para o próprio umbigo já é bizarro, já é patético. Segundo ponto, tamanho da burrice, né, do Corinthians de comprar uma briga como essa com equipes também muito relevantes dentro do cenário do futebol brasileiro e até internacional, né? Equipes como Cruzeiro, Internacional, o próprio Bahia. Hoje você não atinge só o Bahia, né? Você atinge o Grupo City de maneira geral. A gente viu que eles cortaram relações com o Bahia, inclusive, né, depois daquela situação lá de Cauê Furquim e tudo mais, né? O Botafogo, o Vasco, equipes que tem tradição, que tem história, que tem força, Atlético Mineiro em âmbito nacional. É absurdo, é uma burrice tremenda, compra uma briga desnecessária. Quando tiver algum tipo de problema, por exemplo, agora estão reclamando de arbitragem sem muito sentido por conta dos gestos obscenos dos seus jogadores que acabaram os expulsando nos últimos jogos, né? Aí querem couro para poder reclamar por uma arbitragem, não vão ter a anuência desses clubes. É uma burrice tremenda, assim, não faz nenhum tipo de sentido, de nexo, situação, né? Todas as movimentações dessa direção atual estão sendo bem burras, né? O fato de comprar essa briga com o Grupo City, por exemplo, de falar de não ter mais relações institucionais com o Grupo City, é bizarro, vai além do Bahia, diga-se de passagem, né? Não é nem Bahia centrismo aqui, nem nada. É uma situação bizarra. E aí, terceiro ponto, você pode jogar com Bahia centrismo. Qual é a moral que um time como o Corinthians tem para poder querer cobrar alguma coisa do Bahia? Não tem lógica. O Bahia é um time organizado financeiramente. Foi com o SAF, foi com isso, foi com aquilo. Independente. É um time organizado financeiramente. Os jogadores recebem em dia, não só, né, seu salário, mas imagens, recebem até de maneira antecipada, tudo feito de maneira muito organizada, equilibrada, organizada, honesta, né? O Bahia hoje é um dos exemplos dentro do cenário do futebol brasileiro. Ter que ouvir de um Corinthians algo desse sentido, algum tipo de cobrança, é algo sem qualquer tipo de nexo. É um daqueles times do futebol brasileiro que eu não escondo pra ninguém, que eu torço realmente pra poder se arrombar, porque não faz nenhum tipo de nexo o Corinthians na posição que está, fazendo o que faz, ainda ter a pachorra de querer cobrar outros clubes como o Bahia, que age de maneira responsável. Tá? Então, se cada um desses times aí fizer um levantamento sobre o que o Corinthians deve também, meu amigo, isso daí não vai parar por aí. Realmente é patética, bizarra essa situação, covarde essa situação. É não olhar para o próprio umbigo, não encarar a própria realidade e querer de alguma maneira ainda sair por cima. Ridículo, 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 ridículo. Muito bem, deixa aqui embaixo a tua opinião, tá? Não só da primeira parte do vídeo, que a gente falou aí da valorização do elenco do Bahia, mas também dos comentários aqui do Matheus Barbaço sobre o Corinthians cobrar o Bahia. Cobrar o quê? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hypa este vídeo. Nos vemos, como sempre, no próximo vídeo. Tchau, galera.